Olá pessoal, mais um exercício aqui. Esse exercício ele nos diz o seguinte: dois resistores R1 e R2 ligados em série dissipam respectivamente 120 mW e 80 mW. Né? Quando a associação é ligada a uma fonte de 20 volts, quais são os valores das resistências? Né? Quais são o valor de R1, qual é o valor de R1 e qual é o valor de R2? Então veja, eu tenho um circuito aqui que possui dois resistores. O resistor R1 e o resistor R2. Então, dois resistores que estão ligados em série. Aqui está especificando. Então, ligados em série, a corrente é a mesma. Então, tem essa corrente aqui saindo por essa fonte de 20 volts. Então, ele fala que a fonte é 20 volts. Tá bom? Quando eu passo aqui, essa corrente passa por esse resistor na convenção passiva, que é positiva e que é negativa. E aqui, então, esse é o resistor R1. Aqui eu tenho, então, a tensão V1. Para o resistor R2, eu tenho a minha tensão aqui, também positivo, né? A corrente entra pelo positivo aqui, ó, e sai pelo negativo. Então, aqui eu também tenho a minha tensão V2, tá certo? E aqui a gente, então, terminal negativo, a gente considera, então, que é 20 volts. Bom, mais e menos, sempre, né, devemos colocar as marcas de polaridade para a tensão e para a corrente. Bom, qual é o valor da potência dissipada pelo resistor? Não? Então, o resistor 1 dissipa 120 miliwatts. Então, eu sei que o PR1 ele dissipa 120 miliwatts, né? Ou 120 vezes 10 a menos 3 watts. Mesma coisa PR2. PR2 ele dissipa 80 miliwatts, tá bom? Bom, nós temos aqui então esse circuito que está ligado à fonte de 20 volts. Como é que eu escreveria a minha tensão aqui VR1? Então, a minha tensão VR1, ela pode ser escrita como convenção passiva. Vou colocar um pouquinho para cá. Eu sei que VR1, ou V1, né, aqui nesse caso eu chamei de V1, V1 é R1 vezes I. R1 vezes I, porque ela entra pelo terminal positivo, primeiro sinal que encontra positivo. Então, e V2? V2 é igual a R2 vezes I. Tudo bem? Porque também entra aqui, está entrando pelo terminal positivo primeiro, foi assim que eu adotei. Bom, qual que é a potência, então, total dissipada aqui pelo resistor? A potência total, né, é a soma das potências do P do resistor 1 mais a potência dissipada pelo resistor 2. Então, a potência total a gente pode escrever como 120 mili mais 80 mili. 80 mili. Então, a potência total é igual a quanto? 200, né? 200 miliwatts. Ou 200 miliwatt, assim como você queira. Tudo bem? Se eu fazer a associação desses dois resistores, ou seja, somar essas resistências, então eu vou ter um circuito equivalente, né, da seguinte forma. Aqui eu tenho, então, a minha fonte de tensão, e aqui eu tenho o meu resistor R total. Eu sei a potência total que é dissipada pelo sistema. Então, R total. Aqui, então, nós vamos considerar os 20 volts, né? A minha corrente elétrica saindo do terminal positivo em direção ao terminal negativo. Quando passa por aqui, gera essa queda de tensão de V total, né? Onde eu sei quem? Né? Eu sei a potência total que está sendo dissipada por esse cara. Então, nós sabemos que a potência total desse resistor é V total vezes I total.
Mas nós sabemos a tensão total aqui desse resistor? Sabemos. A tensão aqui não é a mesma da fonte, veja só, não tem nenhuma queda resistiva por esse fiozinho. Então, a tensão 20 volts está diretamente aplicada aqui, portanto eu posso falar que a tensão total em cima do resistor é a própria tensão da fonte, né? Ele está em paralelo aqui com a fonte, diretamente ligado, né, aos terminais da fonte. Portanto, se eu sei a potência total e se eu sei a tensão total, eu posso substituir para determinar a minha corrente elétrica I. Então, P total é 200 mili igual a V total, que é 20, vezes a minha corrente elétrica I. Portanto, isolando a corrente I, passando aqui essa 20 dividido, né? Então, fica 200 mili dividido por 20 volts. Tudo bem? Bom, o que acontece? Esse 0 cancela com esse, 20 dividido por 2 é 10, portanto, a minha corrente elétrica I vale 10 miliampere, ou 10, né, vezes 10 a menos 3 ampere. Então, essa é a nossa corrente que a gente tem aqui, nesse circuito, 10 miliampere. Tudo bem? Bom, conhecendo a minha corrente elétrica, eu não conheço a minha resistência, né? Mas desse resistor eu conheço a sua potência. E nós sabemos uma equação para a potência aqui desse resistor. PR1, eu posso escrever assim, né? PR1 desse resistor aqui, PR1, vai ser igual a quem? A V1 vezes I, né? Assim como para esse resistor de baixo, PR2, a potência dissipada pelo resistor 2 é igual a quem? A V2 vezes I. Tudo bem? Então, nós vamos ter que trabalhar com essas equações aqui. Ok? Bom, qual dela primeiro? Aqui agora eu conheço a minha corrente e eu conheço a minha potência dissipada pelo resistor 1. Então, fica fácil determinar quem que é V1. A mesma coisa aqui, eu tenho o PR2 é 80 miliwatts, e agora eu conheço, né, a partir daqui eu conheço a minha corrente. Então fica fácil determinar quem é a minha. Eu vou levar essa equação lá para baixo, a minha tensão V2. Eu vou levar essa equação lá para baixo, levando ela aqui. Eu sei que PR1 é igual a V1, e vou levar também essa equação aqui para baixo, tá? Só para ficar mais espaçoso aqui. Poderia ter até apagado aqui, né? Mas vou deixar aqui. Bom, então nós temos aqui o valor de PR1. Quem que é PR1? 120 mili. Então vou substituir na primeira fórmula lá. 120 mili vai ser igual a V1, que eu não conheço, vezes 10 mili, que eu conheço agora, que é a minha corrente elétrica que nós acabamos de calcular. Então, a minha tensão V1 vai ser o 120 mili dividido, né, tá multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo, por 10 mili. Olha só, o mili vai se cancelar com o mili, e esse zero se cancela com o zero de cima, portanto, eu tenho que V1 é igual a 12 volts. Procedimento semelhante aqui, né, no PR2, eu tenho agora 80 mili, né? PR2, subindo lá, vale 80 mili. 80 mili é igual, nunca se esqueça do mili, pessoal, né? 80 mili é igual a V2 vezes I, que vale 10 mili. Novamente, passando dividindo, V2 é igual a 80 mili dividido por 10 mili, portanto, mili se cancela com mili, mili em cima, mili embaixo, zero em cima, zero embaixo, 8 volts. Essa é a minha tensão V2 igual a 8 volts. Né? Então, nós já agora conhecemos no nosso circuito original quem é a tensão V1 e quem é a tensão V2. Ora, se eu conheço V1 e se eu conheço I, eu facilmente determino quem que é R1. Se eu conheço o V2 e I, eu facilmente calculo R2 e é
isso que eu vou fazer. Vou pegar essa equação, vou levar lá para cima para ficar mais espaçoso. Aqui também vou levar, trazer ela aqui para baixo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quem que nós conhecemos? Nós conhecemos V1. V1 vale 12 volts, que foi calculado. Então, eu tenho aqui 12 volts igual a R1, que eu quero saber quem é, vezes o nosso 10 mili. R1 vai ser igual a 12 dividido por 10 mili. R1 vai ser 12 volts dividido por 10 mili. Quem que é 10 mili? 10 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Bom, se eu fazer essa conta aqui, 12 dividido por 10 dá 1,2, perfeito? R1, então, vai ser igual a 1,2. Agora, esse cara sobe com sinal trocado, vezes 10 a terceira. Ora, 1,2 vezes 10 a terceira é a mesma coisa que 1,2 quiloohms. Tudo bem? Vamos fazer o mesmo procedimento aqui para V2. V2 a gente já sabe que é 8 volts. 8 é igual a quanto? R2 vezes I, que vale 10 mili. Então, R2 vai ser 8 dividido por 10 mili. Procedimento semelhante, vocês já viram que o mili embaixo vira K em cima. Então, não vou fazer, né, vou fazer direto. E 8 dividido por 10 dá 0,8. O mili embaixo passa para cima como quiloohms, tá? Então, sempre que eu tiver mili embaixo, sobe para cima como K. Tudo bem? Então, 0,8. Ou R2, a gente pode escrever caminhando 0,8. Vou fazer aqui, ó, 0,8. Coloca um monte de zero aí, não importa, né? Depois da vírgula não tem. 0,8, eu vou caminhar. Então, isso aqui é vezes 10 a terceira. À medida que eu aumento o número, eu diminuo o expoente. Então, 10 a segunda, 10 a primeira, 10 a zero. Ou seja, a minha vírgula vem para cá, 800 vezes 10 a zero, que é 800 ohms. Então, esse seria o valor de R1 e o valor de R2. E a gente termina por aqui. Um abraço a todos.